Havia uma frase que as pessoas diziam antigamente: amar a Cristo, ó que glória. Amar a igreja, isso é outra história. Amam o cabeça, mas não amam o corpo. Estranho? A gente só amar a cabeça de uma pessoa, não amar o restante? A igreja é o corpo de Cristo. Se nós o amamos, devemos amar a sua igreja também. Vamos abrir a palavra do Senhor em Efésios capítulo 2. Vamos ler do versículo 11 até o versículo 17. Portanto, lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se tinham circuncisão, aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo, no passado, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Leia comigo esse versículo 12 apenas. Naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Eu prossigo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De dois povos Ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe, e paz também aos que estavam perto. Obrigado, Senhor. Obrigado pela leitura da Tua palavra. Obrigado pela mensagem, ó Deus, a reflexão desta manhã. Que o Senhor possa usar-me, que o Senhor possa, ó Deus, edificar a vida da Tua igreja, e que o Senhor seja glorificado e receba toda a honra, em nome de Jesus. Amém. Você já ouviu falar na palavra armistício? Talvez dos mais antigos. Quem se lembra de já ter ouvido falar dessa palavra? Armistício? Não? Alguns? No dicionário nós lemos que trata-se de um acordo que suspende temporariamente as hostilidades entre os dois lados envolvidos numa luta, numa disputa ou numa guerra. Em outras palavras, para simplificar, armistício seria um sinônimo de trégua. Armes de armas é baixar as armas.
deixar de usar as armas. É uma trégua, mas uma trégua temporária. No primeiro ano da Primeira Guerra Mundial, no dia 25 de dezembro de 1914, houve uma trégua de Natal. Eu já falei dessa trégua aqui, conhecido também como um armistício informal. Essa trégua foi promovida, a iniciativa dela veio de soldados, não veio do alto comando, do alto escalão. Os soldados, inspirados obviamente, porque diz que os superiores mandaram motivos natalinos, enfeites natalinos, que queria motivá-los, e eles então começaram a colocar os enfeites natalinos lá entre eles, na sua própria trincheira. E de repente, alguns soldados alemães foram andando na direção do lado inimigo, o outro lado vendo aqueles soldados vindo sem armas, falou, então enviou também alguns sem armas para recebê-los. E aí eles, ao se aproximarem, disseram, Feliz Natal, a gente queria desejar Feliz Natal para vocês. Então, os soldados alemães decoraram as suas trincheiras com enfeites natalinos, começaram a entoar cantigas alemãs que eram utilizadas na celebração do Natal e passaram a comemorar com os soldados ingleses a data. Durante 6 dias houve um cessar-fogo. Naquele período de trégua, de forma inusitada, houve inclusive a realização de uma partida de futebol numa área chamada Terra de Ninguém, que ficava entre as trincheiras. Então, houve uma peladinha lá entre os soldados ingleses e franceses. De modo que o Natal e o futebol uniram durante alguns dias os inimigos de guerra. Mas completados os 6 dias, as balas e as bombas voltaram a correr soltas. O ser humano é capaz de gestos tão nobres, mas é capaz depois de voltar a agir de conformidade com a sua natureza má. Atirar, jogar bombas, usar armas químicas, como aconteceu já na Primeira Guerra. Essa história do armistício, meus irmãos, ela serve para nos lembrar da consequência do pecado na humanidade. Com a queda dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, os cabeças da espécie humana, o pecado passou a toda a raça humana e uma verdadeira guerra se estabeleceu. O ser humano entrou em guerra com Deus, foi alijado, foi separado de Deus. Veja o versículo 12. Naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Sem salvação, sem perdão, sem graça, sem promessa, sem vida. Mortos nos próprios delitos e pecados. Sem Deus. Então, em guerra com Deus, separado de Deus, é o homem em pecado. Em guerra consigo mesmo, conflitado com a sua própria consciência,
O homem é capaz de se mutilar, de tirar a própria vida. E em guerra com o seu próximo. Separados da comunidade de Israel, o apóstolo está fazendo menção aqui dos gentios. Quando a Bíblia fala de gentios, está se referindo a todas as demais nacionalidades, à parte de Israel. Então, separados de Israel, o homem está separado de Deus, o homem está em guerra com a sua própria consciência, sem paz e separado do próximo. Mas graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus, essa condição beligerante, essa condição de guerra e de separação do ser humano com Deus, ela não precisa ser permanente. Ela não precisa ser permanente. Deus proveu meios para acabar com a guerra que o pecado trouxe, que o pecado promoveu entre a humanidade. A consequência do pecado no mundo pode ser vista por toda parte. Guerras entre nações, para todo canto que olharmos, vemos conflitos, guerras entre facções criminosas, guerras entre torcidas organizadas de clubes de futebol, guerras entre marido e mulher, guerras entre pais e filhos. De vez em quando acontece um cessar-fogo, uma trégua, mas logo, logo, as pessoas estão trocando balas, trocando bombas de novo. Acho que foi o pastor Leandro que falou do futebol. Embora tenham falado de forma diferente, o Judy Clay também falou, mas para exaltar a cruz de Malta do time dele. Ele brinca dizendo: eis que estou com o Vasco todos os dias. Cada um tem sua gracinha com o seu time, né? Mas o pastor Leandro lembrou que os comentaristas, os narradores, costumam chamar uma partida de futebol do maior espetáculo da Terra. Vocês estão sentindo frio, gente? Nem um cadinho. Está vendo como que não há concordância? Teve gente que fez assim, né? Nem um cadinho. Está 22 graus aqui, querem que... Tem que botar casaco na livraria. Além de Bíblia, vamos vender casaco aqui. Eu não sei, irmão, se eles conseguem mexer ali, se eles conseguem ajustar sem arranjar problema. Dá uma olhadinha aí. Tenham paciência. Vamos ver se melhora. Talvez hoje de manhã, como lá fora tá mais fresco, talvez 24 resolvesse. 23, é? Claudi botou 24? Claudi falou que vai ficar calor. Qualquer coisa vocês resolvem com o diácono Claudi. Obrigado, tá? Oi? Ao começar uma partida de futebol, então o narrador diz: rolou a bola. Aí começou o maior espetáculo da Terra. É só esperar alguns minutos para vermos o maior espetáculo da Terra.
Será que era preciso mobilizar tantos policiais para o maior espetáculo da Terra acontecer? Às vezes 1.200 policiais são envolvidos no entorno do estádio e mais uma quantidade do lado de dentro, armados e ainda com os cães farejadores. Antigamente era pastor alemão, agora é o Malinois. Acha que eles ficam com aqueles cães malinois ali, olhando para a torcida, na direção da torcida, convidando a torcida a entrar no campo? Venham participar do maior espetáculo da Terra? Acha que eles botam aquelas grades do lado de fora do estádio, fazendo o povo entrar em fileirinha como se fosse boi indo pro curral, para participar do maior espetáculo da Terra? Tira as grades de proteção que separam as pessoas na hora de entrar no estádio. Quando estamos no estádio, ouvimos anunciarem que horas que a torcida adversária vai poder sair. A torcida adversária deverá sair 40 minutos depois, 1 hora depois que a torcida rival sair. Por que será? Todos deveriam participar do maior espetáculo da Terra juntos. Por que não podem sair juntas as torcidas? Tira as barreiras de proteção que separam as torcidas e nós veremos o resultado desse espetáculo da Terra virar mais uma guerra que não poupará crianças, nem mulheres, nem velhos. Quantos já viram no maior espetáculo da Terra a própria torcida brigando entre si? Não precisa nem da torcida rival. Irmãos, o pecado rouba a paz. Por causa do pecado, o ser humano perdeu a paz. Por causa do que aconteceu no Éden, o homem não tem paz. Não tem paz com Deus, não tem paz consigo mesmo e não tem paz com o próximo. Versículo 12 do texto que nós lemos, Efésios 2, nos mostra a causa dessa desconexão do ser humano. O fato de estarmos desconectados e em conflito com todos era a falta de Cristo, era a falta de Deus. Observe, sem Cristo, eles estavam separados da comunhão de Israel, separados dos outros, estranhos às alianças da promessa, separados da bênção de Deus, separados da salvação de Deus, sem esperança, em guerra com a sua própria consciência, e sem Deus. Essa é a condição da humanidade caída. Então, segundo o ensino das Escrituras, a falta de Cristo é a razão do homem estar alienado, alijado, separado, sem paz, sem esperança, sem salvação, em conflito constante com o próximo, às vezes o próximo mais próximo, na própria família. Porque essa separação começa com Deus. Porque tudo começa com Deus. Mas como é possível alguém estar em paz com Deus? Romanos 5:1, por favor.
Justificados, pois, mediante a fé, temos o quê? Temos paz. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo vai nos mostrar, meus irmãos, aqui no capítulo 5 de Romanos, um contraste da herança que os homens têm em Adão e em Cristo. Em Adão, por causa da sua desobediência, muitos se tornaram pecadores, vindo então, como consequência, a morte para toda a humanidade. Em Cristo, porém, por causa da sua obediência, muitos se tornarão justos. Ele vai nos dizer isso no versículo 19, porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Então, por causa de Adão, e ele está falando de Adão, muitos se tornaram pecadores, e depois, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Mas no primeiro versículo que nós lemos, nos é dito o segredo para termos paz com Deus. É somente por meio da justificação, é somente através da justificação por meio da fé que nós temos paz com Deus. Mas fé em quê? Ou fé em quem? Não é fé na fé, não é fé na nossa capacidade, não é fé na riqueza, não é fé em qualquer um, é por meio da fé em Jesus Cristo que nós somos justificados, e este é o segredo para se ter paz com Deus. Quem ainda não creu em Jesus Cristo, permanece nessa condição do versículo 12 de Efésios 2, permanece separado, permanece longe, permanece sem acesso às promessas de Deus, sem acesso à salvação, sem acesso a Deus. Sem Deus, sem Cristo, sem Deus, sem Cristo neste mundo é sem esperança. Quem ainda não colocou, não depositou a sua fé em Jesus, permanece nos seus pecados e, consequentemente, separado de Cristo, separado de Deus, separado dos outros, conflitado consigo mesmo e conflitando por aí com todo mundo. Então, o segredo da paz, de ter paz com Deus, é Cristo, é a justificação em Cristo. Agora, temos falado que o homem não está só sem paz com Deus, ele está sem paz com a sua própria consciência. E a gente viu aqui no versículo 12, sem esperança, não tendo esperança. Uma pessoa que vive neste mundo sem esperança é, consequentemente, uma pessoa cheia de preocupações. Separada de Deus, separada dos outros, essa pessoa é instada pela fé em Cristo a confiar em Deus, a não se preocupar com coisa alguma, é instada, é inspirada a viver convicto da suficiência da obra de Jesus Cristo. E eu quero olhar com você um outro texto em Filipenses capítulo 4.
Viver sem esperança é viver com o coração cheio de preocupação, é viver preocupado. Mas ter Cristo implica em confiar em Deus, em viver de modo diferente daquele que está sem paz na sua consciência. Filipenses capítulo 4, vamos ler a partir do versículo 5, é o 6 e 7 que eu queria ler com você, mas vou ler a partir do 5. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. O que mais? Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças, e o quê? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Uma pessoa que ainda não foi justificada, que não colocou a sua fé em Jesus Cristo, permanece nos seus pecados, sem Deus neste mundo e sem esperança. Mas aquele que foi justificado em Deus, justificados mediante a fé em Jesus Cristo, ele tem paz com Deus e ele está em paz consigo mesmo, ele tem esperança e ele não tem do que se preocupar com nada. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas sim que as orações de vocês sejam conhecidas diante de Deus pelas ações de graças, mas confie e dependa desse Deus e creia na suficiência da obra de Cristo, naquilo que Ele fez. Somos instados a confiar nesse Deus, a não se preocupar com nada, e a viver convictos da suficiência da obra de Cristo na cruz. Se fizermos assim, meus irmãos, nós vamos desfrutar da paz de Deus. Somente aquele que fez as pazes com Deus, pela fé em Jesus Cristo, pode ter a paz de Deus. Agora, interessante que Paulo, no versículo 7, ele usa o verbo guardar aqui no futuro, quando ele diz: a paz de Deus guardará o vosso coração e a vossa mente, ou o seu coração e a sua mente em Cristo. E pode ser que Paulo tenha usado aqui o verbo guardar como reflexo da sua condição na prisão. Ele sabe o que é a gente estar guardado. Ou talvez pela própria situação da cidade de Filipos, que era uma colônia do Império Romano, e como colônia de Roma, havia uma guarnição militar. Havia uma presença militar do Império Romano ali em Filipos. De qualquer forma, irmãos, o que Paulo está dizendo é que os crentes em Jesus Cristo, eles são guardados de fato, de verdade. Eles confiam de verdade, não nos soldados da Força Nacional, não nos soldados da Polícia Federal, não nos soldados das Forças Armadas, não nos soldados das polícias estaduais. Eles são guardados pela paz do Deus Todo-Poderoso. É isso que guarda o coração e a mente dos crentes em Jesus Cristo. Deus é soberano, meus irmãos, e Ele está no controle de tudo. E por causa disso, nós podemos ter esperança, nós podemos ter paz,
E nós podemos confiar a Deus todas as nossas dificuldades. Você crê? Quem crê, diga amém. E por último, nós dissemos que o homem sem Deus, o homem em pecado, ele está em guerra com Deus, em guerra consigo mesmo, com a sua consciência e em guerra com o seu próximo. Voltemos para Efésios capítulo 2, por favor. Porque Paulo mostra aqui que a falta de Deus, a falta de Cristo, a falta da salvação, a falta da promessa, da palavra, das Escrituras, né? Na vida de uma pessoa, é a razão dessa pessoa não ter paz. Não ter paz com Deus, não ter paz com o próximo e não ter paz de consciência, paz consigo mesmo. Aqui no versículo 14, Paulo vai nos mostrar também que o que Cristo fez nos dá a esperança de nós vivermos em comunhão, de nós vivermos em paz com todo mundo, em paz com o nosso próximo, com o nosso semelhante. Ele diz, mas agora, em Cristo Jesus, ele pintou um quadro caótico, e depois ele mostra a solução. No 12 ele mostra a condição do ser humano, alijado, separado, escravizado pelo pecado e condenado à morte eterna. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, vocês que estavam distantes, separados, vocês que não tinham direito, vocês que não tinham salvação, vocês que não tinham promessa, vocês que estavam fora da aliança da salvação e da bênção de Deus, vocês foram aproximados pelo sangue de Cristo. E ele completa, por quê? Porque Ele é a nossa paz. Ele é a causa, Ele é o efeito, Ele é a consequência, Ele é a explicação, Ele é a resposta, Ele é a solução. Cristo é a nossa paz, Cristo fez a nossa paz. Ele vai dizer isso logo à frente. Ele fez a nossa paz por sua cruz, Ele destruiu a inimizade por sua cruz, Ele destruiu o rancor, a ira, Ele destruiu a amargura, Ele destruiu o ódio, Ele nos reconciliou com Deus, nos reconciliou com a nossa consciência, mas também nos reconciliou uns com os outros. As leis, as nações, as forças de segurança, as polícias, as emoções, os sentimentos podem promover a paz por algum tempo, um armistíciozinho intermitente, podem promover uma trégua para se comemorar o Natal, para se comemorar o aniversário da mamãe, vamos deixar de bobeira e vem todo mundo para cantar parabéns para a mamãe. Depois a gente volta a trocar balas outra vez. Porque sentimentos, emoções, leis, a força do Estado não podem remover, não são capazes de destruir inimizades, ódios para sempre. Se fosse assim, não teríamos uma segunda guerra e não estaríamos em iminência de uma terceira guerra mundial.
Exemplo e generosidade não bastam. Ceder um tiquinho aqui, um outro tantinho ali, não são suficientes para remover e para destruir ódio, amargura, ressentimento e inimizade para sempre. Mas Deus pode, só Deus pode fazer a paz que dura para sempre. Aleluia. Paulo nos diz, meus irmãos, a Escritura nos diz que Cristo, em sua obra na cruz, destruiu a inimizade, destruiu o ódio, destruiu a separação. Era um ódio histórico. Destruiu a distância, destruiu a frieza, a falta de amor, a falta de amizade, a falta de respeito. A falta de consideração. Se você se diz cristão, cristã, mas ainda guarda esses sentimentos por outras pessoas, do seu convívio, do seu relacionamento, repense o quão cristão você é. Reconsidere se você é nascido ou nascida de novo e se você está em paz com Deus. Esquece essa história de que Israel é o relógio do mundo e tudo que acontece lá em Israel a gente tem que ficar preocupado. Porque, meus irmãos, os cristãos, os nascidos de novo em Israel e na Palestina, não estão jogando bombas sobre os outros. Não estão atirando, pelo contrário. Um cristão judeu é capaz de abrir a porta da sua casa e trazer um palestino e guardar e proteger ele lá. E vice-versa, um cristão palestino é capaz de abrir a porta da sua casa e receber um judeu lá. Porque ele está em paz com Deus, ele está em paz com a sua consciência, ele tem paz com os outros, com o seu próximo. Em paz com Deus, eu tenho a paz de Deus. Eu tenho paz com minha consciência. Eu tenho confiança e esperança. Em paz com Deus, eu tenho paz em meus relacionamentos com os outros. Pelo menos eu deveria ter. Em paz com Deus, judeus e palestinos sentam à mesa e comem como companheiros. A palavra companheiro, muito antes de ser usada por algumas facções, ela significa, do latim, companis, aquele que come pão junto. Companheiro é alguém que você pode convidar para comer pão com você na sua mesa, na sua casa. Sendo assim, todos nós deveríamos nos considerar como companheiros da peregrinação aqui neste mundo, companheiros da jornada aqui neste mundo, rumo à eternidade, rumo aos céus. Em paz com Deus, portanto, judeus e palestinos, árabes, iranianos, brasileiros, russos e ucranianos, americanos e venezuelanos, tricolores e botafoguenses, vascaínos e flamenguistas, podem conviver no mesmo corpo,
unidos pela cruz, unidos pelo amor de Jesus. Você está em paz com Deus? Então você pode ter a paz de Deus. Cristo é a sua paz? Paulo disse que sim. Cristo é a nossa paz. E Ele fez a nossa paz na cruz. Bom, pelo menos no que depender de nós, vamos ter paz com todo mundo. Amém? Vamos ficar de pé. Eu fiquei pensando nessa questão do futebol. E é quase uma religião, né, gente? O estádio é chamado de templo, tem ídolos. Agora tem até fé na hora de apostar quem vai ganhar, quem vai perder, quem vai fazer gol. Eles usam a linguagem profetize. Profetize. Tem até musiquinha, profetizou, ganhou, sacou. Meu time vai disputar a final da Libertadores dia 4 de novembro com o Boca Juniors, da Argentina. Deus tenha misericórdia, porque há uma publicidade, toda uma propaganda sendo feita e estão dizendo que deve vir mais de 100 mil argentinos para o Rio de Janeiro. Mas a campanha feita pelo Fluminense é rumo à glória eterna. Rumo à glória eterna. Não é uma linguagem religiosa? Templo, ídolos, glória eterna. Deus tenha misericórdia. Marca um evento de uma igreja no Maracanã, no Maracanãzinho, e não precisa mobilizar mais do que uma ambulância, caso um idoso passe mal, um carro de polícia, porque pode ser que algum ladrão resolva ir lá roubar os crentes, então precisa ter um carro de polícia lá. Porque o maior espetáculo da terra é o povo de Deus reunido, é a igreja de Cristo reunida. Seja a igreja que for, não precisa segurança, porque ninguém vai para lá pensando: eu vou roubar o celular, eu vou mexer na bolsa. A gente vai pensando em uma coisa só: eu vou adorar Jesus, eu vou adorar a Deus. Aleluia. Eu tenho paz com Deus, eu estou em paz com Deus por causa de Jesus Cristo, e por isso eu tenho a paz de Deus, e eu posso compartilhar essa paz. Não depende das circunstâncias, não depende do que eu vejo, depende daquilo que eu creio, daquilo que já foi feito. Esta paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Esta paz que
eu sinto em minha alma. É porque eu amo ao meu Senhor. Não olha as circunstâncias, não. Olha o seu amor, não me guio por vistas. Alegre estou. Não olha as circunstâncias, olha o seu amor, não me guio por vistas. Alegre estou, este gozo que eu sinto em minha alma. Não é porque eu olho ao meu redor, este gozo que eu sinto em minha alma. É porque eu sei Ele é fiel. Não olha as circunstâncias, não. Olha o seu amor, não me guio por vistas. Alegre estou. Não olha as circunstâncias, não. Olha o seu amor, não me guio por vistas. Alegre estou, e ainda que a terra não floresça, oh, que a vide não deu seu fruto, e ainda que os montes se lancem ao mar, toda a terra trema, hei de confiar. Não olha as circunstâncias, não. Olha o seu amor, não me guio por vistas. Alegre estou. Não olha as circunstâncias, não. Olha o seu amor, não me guio por vistas. Alegre estou, aleluia, glória, aleluia, glória, aleluia ao meu Senhor. Aleluia, glória, aleluia, glória, aleluia ao meu Senhor. Não olha as circunstâncias, não. Olha o seu amor, não me guio por vistas. Alegre estou. Não olha as circunstâncias, não. Olha o seu amor, não me guio por vistas. Alegre estou. No salmo que nós lemos, eu vou finalizar com essas palavras. O salmista mostra que os que são filhos de Deus, ele não usa essa linguagem lá, depois a gente vai entender isso no Novo Testamento. Os que são filhos de Deus são aqueles que têm Deus. Os que são filhos de Deus são aqueles que creem em Cristo, que receberam Cristo. Porque a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos, de se tornarem filhos de Deus. Então o salmista diz: venham, filhos, escutem, aprendam o temor do Senhor. Quem é filho, aprende o temor do Senhor, ama a vida, quer longevidade para ver o bem,
neste mundo, nesta terra, precisa ter alguns cuidados. Refreia a língua do mal. Não deixa que os seus lábios falem palavras com dolo, com intencionalidade, com intenção, palavras enganosas. Este afasta-se do mal e pratica o bem. Faz o bem, mas só fazer o bem não é suficiente. Também é necessário se afastar do mal. E ele diz mais: estes filhos de Deus que aprendem o temor do Senhor, que amam a vida, que querem longevidade, refreiam a língua do mal, evita os lábios de falarem palavras enganosas, afasta-se do mal, pratica o bem, procura a paz. Procura a paz e se empenha, se esforça por alcançar a paz com todos. Com Deus, consigo, com a sua consciência e com os outros. Procure paz, procure viver em paz, procure ter paz, procure andar com o seu coração cheio da paz de Deus, porque quem está em paz com Deus tem a paz de Deus. E pode até dizer: paz, minha irmã, paz, meu irmão, a paz seja com você. Porque ela é comigo, ela está comigo. Se esforce, se empenhe em viver em paz. Nada desse negócio: fulana tira minha paz. Essa pessoa tira minha paz. Quando chega no ambiente que eu estou, eu tenho que ir embora. Esse negócio da paz é algo tão sério, que o Senhor diz assim: quando você chegar num lugar, saúde eles, e diga: paz seja com vocês. E se lá eles não receberem a paz volta. A paz volta para você. Eu não perco paz. Eu tenho paz. Estou em paz com Deus. Estou em paz com a minha consciência. Eu estou em paz com todos que querem estar em paz comigo. Deus é maravilhoso. Tenham todos um domingo cheio de paz. A paz do Senhor, Carlton. A paz do Senhor é o que nós queremos. Faz mais alto, Felipe, um pouquinho, por favor. A paz do Senhor, vai ficar baixo. Paz do Senhor, isso aí. A paz do Senhor é o que nós queremos. Eu quero para mim e para você. O amor do Senhor é o que dividiremos, porque todo esse amor não cabe em mim. Eu quero lhe dizer que Deus gosta de você, seja qual for a situação. Eu quero lhe dizer que Deus gosta de você, seja qual for a situação. Amém. Mais ou menos. Toma jeito. Seja qual for a situação, não toma jeito. Esse finalzinho aqui não tem a ver com o que a gente falou, não. Toma jeito, senão o pai vai dar uma cipuada aí nessas pernas magrelas. Toma jeito, no que depender de você. Se você está em paz com Deus, você tem a paz de Deus, tem a paz com todos. Amém?
Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe seu domingo, Deus abençoe a semana de vocês. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor seja com todos. E o Senhor abra os seus reservatórios de bênçãos. Derrama, Senhor, dos teus reservatórios. Derrama, Senhor, ó Pai, dos teus depósitos de riquezas, de graça, de bênção, de presentes maravilhosos. Derrama, Senhor, alegria, derrama amor, derrama virtudes, derrama dons, derrama paz, Senhor, sobre toda a tua igreja. Em nome de Jesus, derrama saúde sobre todo o teu povo, e de um modo especial e sobrenatural, sobre todas as pessoas enfermas e doentes, pelas quais nós oramos nesta manhã. Visita-os com cura, em o nome de Jesus. Amém e amém. Vão em paz, que o Senhor os abençoe rica e abundantemente.